Hoje eu quero meditar no Salmo 112 com os irmãos. Quero falar sobre o justo que não se abala. O justo que não se abala. Hoje nós acordamos com uma triste notícia. Uma jovem enfermeira, ela tirou a sua vida nessa manhã, 27 anos. Uma excelente profissional, as pessoas que estavam ao redor conheciam ela, não entenderam por que isso ocorreu. E uma coisa que nós precisamos entender como crentes, o que a palavra de Deus nos ensina como cristãos, não é que nós não vamos ter lutas e dificuldades, irmãos, mas é que nós não seremos abalados, amém? Não seremos abalados. Nós poderemos enfrentar as lutas, as maiores lutas, e com Cristo Jesus nós não seremos abalados, amém, irmãos? Então, infelizmente, tem uma pregação que fala que se você fizer alguma coisa, você não vai ter nenhum tipo de problema na sua vida. E de repente vem um problema sobre a vida das pessoas. E as pessoas então perdem a fé, as pessoas perdem a confiança em Deus e não compreenderam essa experiência com Deus. O Salmo 112 nos ensina a sermos essas pessoas que não se abalam no meio das aflições e das dificuldades. Vamos ler o Salmo 112. Aleluia! Como é feliz um homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros. Grande riqueza há em sua casa e a sua justiça dura para sempre. A luz raia nas trevas para o íntegro, para quem é misericordioso, compassivo e justo. Feliz é o homem que empresta com generosidade e que com a honestidade conduz os seus negócios. O justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Não temerá más notícias, seu coração está firme e confiante no Senhor. O seu coração está seguro e nada temerá. No final verá a derrota dos seus adversários. Reparte generosamente com os pobres, a sua justiça dura para sempre. Seu poder será exaltado em honra. O ímpio vê e fica irado, range os dentes e definha. O desejo dos ímpios se frustrará. Amém? Que o Senhor abençoe a palavra dele às nossas vidas nessa noite. Em nome de Jesus. Queridos, o Salmo 112 é um salmo que é pós do exílio babilônico. Então, esse salmo está posicionado já depois de Daniel. Está posicionado, então, depois dos profetas maiores. Ele está posicionado por volta ali de Neemias e Esdras, que é a época do pós-exílio. E aqui está justamente falando sobre isso. Aquelas pessoas que estão voltando para Jerusalém e que aquelas pessoas que passaram pelo regime de escravidão da Babilônia, da Assíria, e tanto de Ciro, Belsazar, e agora eles estão voltando para Jerusalém. E aqui é impressionante o que nós estamos vendo, porque se você se lembrar, quando Neemias ele se levanta para construir o muro ao redor de Jerusalém, se levanta grande oposição contra Neemias. Se levanta grande oposição que queriam obstacular aquela obra. Mas Neemias se pôs firme e pôs a chamar o povo de Deus a trabalhar na obra do Senhor, e eles trabalharam confiadamente, porque Neemias estava à frente daquele projeto, e Deus estava abençoando a vida de Neemias. Os salmos, então,
ela é um compilado dessas experiências que o povo de Deus atravessou ao longo da história. Nós vamos ter salmos de Davi, Asaf, nós vamos ter salmos de Moisés, nós vamos ter salmos de Salomão, e aqui nós temos um salmo que nós não conhecemos a autoria, mas conhecemos que esse salmo, ele vem desse período da história do povo de Israel. O que isso representa para nós? Que a fé com Deus não é uma fé triunfalista. É a primeira coisa que nós precisamos entender. Não é uma fé triunfalista. Não quer dizer que você não vai ter problemas, não vai passar dificuldades, não é isso. Mas a fé em Deus é uma fé que você tem um socorro perene, perpétuo, para toda a sua vida. Amém, irmãos? Deus sempre estará ao nosso lado. Por isso, nós não precisaremos ser abalados. O justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Não temerá más notícias, porque o seu coração não está nas circunstâncias da vida. O seu coração está confiado naquele que não muda, que é o Senhor, o nosso Deus, amém? O Deus Todo-Poderoso, o Deus Soberano, o Deus Criador, o Deus Sustentador. Se nossa fé está nele, então não temos razão de ficarmos abalados. E aí ele continua dizendo, o seu coração fica seguro se está em Deus. Quantas pessoas estão aí decepcionadas com política, decepcionadas com situações que passaram na sua vida, decepcionadas com filhos, decepcionados com relacionamentos que tiveram, decepcionados até mesmo com a carreira que tiveram nas suas vidas. Mas, querido irmão, querida irmã, eu quero que você entenda e compreenda nessa noite que Deus deseja transformar o nosso coração, a nossa mente. E como Ele vai transformar o nosso coração e a nossa mente? Para que a nossa fé não se abale, para que a nossa fé não esmoreça, para que nós não caiamos numa apatia, para que nós não caiamos também numa profunda depressão, para que nós também não venhamos a cair numa tristeza que não nos faz acreditar que o amanhã será melhor. Então, o Salmo 112 nos mostra que o nosso coração precisa estar em Deus. Mas também, o que significa que o nosso coração está em Deus? Porque é fácil a gente falar, o nosso coração precisa estar em Deus. E geralmente a gente faz uma associação sentimental com isso. Uma associação emocional com isso. Querido, vida abalada, vida de fé, não quer dizer que você está rindo sempre. Eu era criança, nascemos na igreja, né? E aí tinha uma canção que a gente cantava, né? Falava assim, tropeça aqui, oi, cai acolá, mais depressa levanta e começa a cantar. Mas não é bem assim, né, gente? A gente às vezes tropeça e fica no chão mesmo. E tem que alguém ir lá estender a mão para nos ajudar a levantar. Então, como criança, é bom, porque a gente tem que aprender a cair e levantar logo. Mas, diante da vida, a gente precisa ter um coração moldado pelo nosso Deus. Um coração firmado em Deus. Então, primeira questão que a gente tem que colocar nisso nessa noite. Nós vamos enfrentar batalhas. Nós vamos enfrentar adversidades. Andar com Deus não significa não ter lutas e não ter adversidades. Então, não importa qual seja a luta, a sua adversidade. Deus hoje quer fortalecer o seu coração e a sua vida para que você não fique abalado. Amém? Mas que a sua fé esteja firme no Senhor a cada vez mais. Então, observe também algumas coisas que ele diz aqui. Como é feliz o homem que teme ao Senhor e tem grande prazer no carro que trocou, na viagem que fez, na roupa nova que teve, no emprego novo que teve,
no aniversário, no casamento? O que traz felicidade para você? O que produz felicidade no seu coração? O Salmo está dizendo que eu e você precisamos ter uma alegria em ler a palavra, em meditar na palavra de Deus. Você tem essa alegria? Hoje, uma artista aí falou que deve ser reescrita a Bíblia. Que coisa triste. É alguém que não quer ser justo, que não quer obedecer a Deus, que não entende o valor de seguir a Deus. Eu confio nessa palavra. Como é feliz quem teme a Deus, quem tem prazer em seus mandamentos. Olha que coisa maravilhosa isso, irmãos. Então, se a minha felicidade está na palavra de Deus, se a minha felicidade está em confiar em Deus, olha que coisa maravilhosa. Nada vai nos abalar, amém, irmãos? Nada vai nos abalar. Então, o que eu e você precisamos fazer? Nós precisamos trabalhar com a nossa mente para que a nossa alegria seja ler a palavra, seja meditar na palavra, seja refletir na palavra. Queridos, eu queria dizer para os irmãos que pelo menos 3 tipos de leitura da palavra nós precisamos fazer em nossas vidas. Nós precisamos fazer uma leitura para conhecer a Bíblia. Então, nós precisamos ler a Bíblia toda. E é importante que nós façamos isso anualmente. Ler a Bíblia toda. Ler a Bíblia toda para conhecer a palavra de Deus. Isso é muito importante. Mas nós precisamos ter um segundo tipo de leitura da palavra. Uma leitura mais minuciosa. Essa leitura mais minuciosa vai requerer de nós um aprendizado. Então, não vai ser só ler. Vai ser ler e ter um caderno de anotação do lado. Aonde você lê e você escreve aqueles momentos especiais que você teve com Deus. Eu vejo que muitos crentes têm uma fé raquítica, justamente porque não conseguem ter esse prazer de meditar na palavra de Deus. A fé firme com o Senhor é essa fé que tem essa leitura mais profunda. Essa felicidade vem quando nós aprendemos mais da palavra. Mas tem que ter um terceiro tipo de palavra. O que ocupou a sua mente hoje? O que mais ocupou a sua mente hoje? Pensa aí um pouquinho. O que mais ocupou na sua mente hoje? Queridos, eu acordei hoje pensando numa palavra que o apóstolo Pedro disse: para onde iremos nós, se só tu é quem tens a palavra de vida? E quando eu estava passando a leitura, os irmãos sabem que eu dei um salto muito grande, né? Eu estava lá no Salmo 40, 42, esse é hoje. Eu dei um salto muito grande e vim para o Salmo 112. Porque Deus me levou para esse salmo, para refletir sobre isso, refletir sobre a palavra de Deus. Então, queridos irmãos, se nós queremos ter um coração que não se abala diante da vida, que não se abala diante das circunstâncias, nós precisamos aprender a ler a Bíblia. E ler a Bíblia de tal maneira que ela produza em nós esse prazer, essa alegria, essa vontade de voltar para ela e aprender mais dela, de conhecer mais a palavra, de conhecer mais esse texto. Esse precisa ser o nosso desejo mais profundo do nosso viver. E aí ele diz aqui para nós os resultados disso, dessa forma de você ler, se aprofundar e se estabelecer na palavra. Seus descendentes serão poderosos na terra. Amém, irmãos? Amém? Porque a palavra não vai ser só algo que você vai falar da boca para fora.
a palavra vai ser encarnada em você. Amém? Como que a palavra vai encarnar você, se você não lê? Como que vai corrigir os seus hábitos, se você não medita? Como que vai ocupar a sua mente, o seu coração, se você não está refletindo, buscando sobre isso cada vez mais? Então, queridos irmãos, se nós queremos dar uma boa educação para os nossos filhos, que os nossos filhos vejam em nós o nosso amor pela palavra de Deus. Amém, irmãos? Esse texto lá de Deuteronômio, capítulo 6, diz que nós deveríamos atar a palavra de Deus nos umbrais das portas, nas paredes, para que sempre nos lembrássemos da palavra de Deus. Que esse seja o nosso desafio na criação dos nossos filhos, principalmente porque a batalha hoje é muito grande, essa batalha cultural que nós enfrentamos, essa batalha que quer levar os nossos jovens ao sexo livre, quer levar os nossos jovens a uma ganância muito grande, a um orgulho muito grande, a uma vaidade muito grande, a uma luxúria muito grande. Como que nós vamos combater isso? Queridos, só vamos combater isso se nós vivermos a palavra de Deus em nossas vidas e em nossas casas. Olha que coisa interessante que ele diz. O que mais que vai produzir a palavra? Grande riqueza. Amém? Amém, irmãos? Grande riqueza. Eu perdi o meu pai, eu tinha 11 anos de idade. Minha mãe me criou com a sua pensão, uma pensionista do INSS. Eu logo tive que trabalhar, então não tinha muita riqueza lá em casa, não tinha muita abastança financeira, mas tinha uma riqueza maravilhosa, porque eu olho, minha mãe criou 7 filhos, nenhum se desencaminhou, nenhum foi preso, nenhum foi entregue às drogas, mas todos ali, firmados em Cristo Jesus, porque o valor que a minha mãe mais ensinou lá em casa, foi amar a palavra de Deus. Um dia eu perguntei para ela: mãe, você leu a Bíblia quantas vezes? Ela falou para mim assim: Carlos, até o ano que eu completei 85 anos, desde os meus 14, eu li a Bíblia todos os anos. Então, mais de 80 vezes ela leu a Bíblia. Eu lembro da minha mãe acordar 4 horas da manhã e eu ver a minha mãe ir para a sala, ligar a luz para ler a Bíblia. Querido irmão, querida irmã, seu filho vê você lendo a Bíblia ou vê você nas redes sociais? A luz raia nas trevas para o íntegro, para quem é misericordioso, compassivo e justo. Como que a palavra vai te transformar? Como que você vai ser cheio de compaixão? Queridos, o mundo está ensinando os nossos jovens a quê? Você tem que ser o bom, não é isso? E a Bíblia nos ensina o quê? Que bom é Jesus, amém? Amém, irmãos? Bom é Jesus, bom é Deus. E que nós precisamos de Deus e precisamos de Jesus. E que com Jesus em nossas vidas, nós experimentaremos a bondade de Deus e conseguiremos viver a bondade do Senhor sobre nossas vidas. Queridos, tudo está na palavra. Tudo está na palavra. Então, nós viveremos com honestidade, com generosidade. Olha como ele diz isso, que o nosso coração está seguro e não temerá. No final verá a derrota dos seus adversários. Ah, queridos irmãos, tem tantas pessoas que estão perdendo a fé, como eu falei hoje. Uma jovem de 26 anos perdeu a esperança, perdeu a fé. A minha oração é que em nossas vidas, em nossa igreja, em nossa família, ninguém perca a esperança. Ninguém tenha uma vida abalada. Ninguém abale a sua fé. Que as filosofias deste mundo não abalem a sua fé. Que as adversidades da vida não abalem o seu coração. Mas que você firme a sua vida em Cristo Jesus.
Firme a sua vida na palavra de Deus. Transforme, de fato, o teu prazer à leitura da palavra do Senhor. Que você não seja influenciado pelo espírito dessa época, que quer criar um Deus para si próprio, mas que você se renda a Cristo Jesus, o nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Filho do Deus Pai, que chamou homens do passado, que serviram a Ele com alegria e deixaram a santa palavra dEle, para que nós pudéssemos andar guiados pela santa palavra do nosso Deus. Ame a palavra, ame a Bíblia, medite na palavra de Deus, medite na Bíblia. E querido irmão e querida irmã, se você ainda não leu esse livro todo de capa a capa, comece hoje mesmo. 3 páginas dele por dia, você termina de ler a Bíblia nesse ano ainda. Amém? Amém? Porque se você quer ler a Bíblia toda, é você ler 1,5 páginas por dia. Agora, se você quer ler até o final do ano, que estamos entrando agora no 6º mês, então você tem que ler 3 páginas por dia. Você não vai gastar mais do que 20 minutos. Vai ser muito rápido. E eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus derramará sobre você a alegria do Espírito, a paz do Espírito, e vai transformar a sua vida para que você viva este mundo, deixando como marca e legado que você ama a Deus, ama o Senhor, o nosso Deus. Que Deus nos guie e nos torne homens e mulheres justos, que não se abalam por nenhuma circunstância em suas vidas. Vamos pedir isso a Deus nesse momento? Feche os seus olhos. E te agradecer, porque podemos nesta noite. E te agradecer, porque podemos nesta noite, livremente, ler a tua palavra publicamente, ler esses versos, refletir sobre eles. Eu quero te agradecer, porque aqui o Senhor nos dá a instrução para uma vida próspera, para uma família ajustada, saudável, para uma vida que não se abala diante de nenhuma circunstância, mas que nesta noite o Senhor nos guia pela tua palavra, pelo teu Espírito, a vivermos na tua presença e a te buscarmos, não meramente religiosamente, mas a te buscarmos como uma experiência viva, uma experiência profunda com o Senhor. Por isso, Pai querido, rogo, ó Deus, por nossas vidas, desperta-nos, ó Deus, a essa leitura, a esse querer estar conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Desperta, para que nós tenhamos essa fome e sede da tua palavra, e que a tua palavra seja o alimento para a nossa alma, seja o alimento para a nossa fé, seja o alimento para a nossa jornada espiritual, para a nossa jornada existencial nesta vida. Pai querido, guia-nos, ó Deus, a cada dia a tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém.